Então, nesse oitavo vídeo falando sobre o som, uma aplicação chamada ressonância. Um objeto ressoa quando há uma força para puxá-lo de volta à sua posição inicial e energia suficiente para mantê-lo vibrando. Então, ressonância, queridos, é ressoar novamente. Esse processo ele se retroalimenta, beleza? Vamos lá, esse vídeo aqui ele vai ficar maior do que os outros, porque eu quero passar um vídeo de aplicação para vocês lá do YouTube, para evitar que você saia aqui do vídeo e vá lá fazer a pesquisa, tá? Mas aí durante esse vídeo eu paro aqui os meus comentários, porque ele já está com legenda e os comentários da ressonância que está acontecendo nele fica a critério do próprio autor do vídeo, beleza? Mas vamos lá então. Se a frequência de vibração forçada coincidir com a frequência natural de um objeto, a ressonância aumenta dramaticamente a amplitude. Guarda essa afirmação, porque ela vai ser importante para você entender o porquê que a ponte que eu vou mostrar, ela quebrou, colapsou. É porque a frequência de vibração da ponte coincidiu com a frequência natural do material com que ela foi submetida. Ou seja, o vento fez a ponte colapsar porque a vibração forçada do vento fez a sua frequência natural ser retroalimentada por ressonância, aumentando a amplitude de oscilação, fazendo a ponte cair. Você empurra um balanço no ritmo da frequência natural do balanço. Então lembra que quando você balança, você tem um jeito certo de mover as pernas para frente e para trás, para fazer com que essa amplitude de movimento ela sempre seja constante? Se você movimenta as pernas de um jeito desordenado, o movimento ele vai ficar cada vez menor, com menos amplitude. Mas se você movimenta as pernas coincidindo com a frequência de vibração do balanço, você vai provocando amplitudes de movimento cada vez maior. É exatamente essa ideia aqui no balanço de aumentar a amplitude de movimento que se aplica nesse conceito de ressonância. Vamos lá então. Aí lembrando, né? Aqui no balanço, a vibração forçada é as suas pernas balançando. E esse balanço ele já tem uma frequência natural. Se você acertar o balanço da perna com a frequência do balanço, você vai aumentando a amplitude. Mesmo empurrões pequenos no ritmo da frequência natural do balanço vai produzir grandes amplitudes do movimento. Os dois diapasões, se eles são ajustados para a mesma frequência, bater em um diapasão faz com que o outro comece a vibrar, quando eles estão afastados a uma pequena distância, tá bom? Cada compressão de uma onda sonora dá ao garfo uma pequena impulsão. A frequência dessas impulsões coincide com a frequência natural do diapasão. Então, essas impulsões aumentam a amplitude de vibração dessa forquilha, desse garfo. As impulsões acontecem no momento certo e se repetem na mesma direção do movimento instantâneo do diapasão. Então tá aqui o que eu tô querendo dizer com imagens, né? A gente tem o diapasão, que é essa forquilha. A primeira compressão dá um empurrãozinho no gráfico, então tá aqui uma zona de compressão, ok? E aí o que a gente tem? O garfo ele dobra, tá vendo que aqui a parte esquerda dele ficou dobrada? O que acontece depois? Continuando o efeito, o garfo volta à sua posição inicial, então cutucou, dobrou, voltou à posição inicial, então essa vibração vai produzir nessas moléculas de ar ao redor zonas de compressão e de rarefação. Olha aí, ó. Então, tocou uma haste, essa zona de compressão e rarefação vai fazer vibrar o outro lado da haste. E, como é um meio material com mesma elasticidade, tocar um lado do diapasão vai fazer vibrar o outro lado do diapasão também.
Vamos lá. E aí a gente chega nessa situação, né? Quando ele retorna para a posição inicial, a próxima compressão chega a repetir o ciclo. E aí esse diapasão ele fica repetindo esse ciclo de compressão e rarefação com o movimento das duas hastes metálicas. Se os garfos não forem ajustados para frequências correspondentes, a hora de empurrar vai ficar fora de sincronia e a ressonância não vai acontecer. Ou seja, o outro lado ou um outro diapasão próximo, ele não vibraria junto com esse primeiro, beleza? Quando você sintoniza um rádio, você está ajustando a frequência natural da parte eletrônica para os sinais que estão chegando da antena. Então o rádio ele ressoa com a estação que você está sintonizando. Então o fenômeno de ressonância está aplicado aqui nessa situação de sintonizar o rádio, ok? Aqui está o exemplo da ponte que eu quero mostrar para vocês, né? A ressonância ocorre sempre em impulsos sucessivos que são aplicados a um objeto vibrante, no ritmo da sua frequência natural. A gente tem aqui essa Tacoma Bridge, aqui a gente vê que a pista dela está oscilando. Por quê? Porque tem um vento soprando aqui. Aqui a gente tem a visão da pista, como que essa ponte começou a se dobrar, uma ponte estaiada, né? E conforme o vento foi soprando, esse vento foi fazendo a amplitude de oscilação dessa ponte aumentar cada vez mais ao ponto dela colapsar, beleza? Então, eu vou mostrar aqui para você a pergunta final do nosso vídeo de ressonância e finalizar com esse vídeo explicativo lá do YouTube, ok? Mostrando essa Tacoma Bridge colapsando por conta desse fenômeno da ressonância, ok? Então é isso. Responda aí no seu caderno o que causa a ressonância. Valeu pela sua atenção. Assista aí o vídeo e a gente se encontra num próximo vídeo. Valeu. As you can see, this bridge was exceptionally long and narrow, over half a mile long, only 39 feet wide. It lasted just 4 months. During construction, we see the steel girders, 8 feet tall, which were supposed to stiffen the bridge against bending. However, some up and down vibration was observed during the entire useful life of the bridge. Here's opening day. On November 7th, the bridge suddenly went into a twisting motion. The wind speed was a steady 42 miles per hour. This was enough to keep the bridge oscillating in one of its natural modes of vibration with a period of 5 seconds. A professor of engineering went out to see what had happened. He's coming back, walking with some difficulty along the nodal line, which is the center stripe of the roadway. It's remarkable that the girders were this flexible. This is photographed at normal speed. However, a collapse was inevitable after a little more than an hour of this.
The car had been abandoned earlier. No one was injured in the whole affair. However, a small dog in the car was frightened and was afraid to come out, and he perished along with the bridge. The bridge was rebuilt using a stiffening truss instead of girders. The new bridge is completely stable.